Eu vou começar explicando o que são conflitos armados. Conflitos armados é onde haja o envolvimento de um ou mais grupos armados não governamentais. Dependendo da situação, as hostilidades podem ocorrer entre forças armadas governamentais e grupos armados não governamentais, ou somente entre esses grupos. Os principais conflitos armados que já ocorreram na história foram eles: a Guerra Civil Americana, a Guerra Soviética no Afeganistão, Guerra do Vietnã, Guerras Napoleônicas, a Guerra dos 30 Anos, Rebelião de Taiping, Segunda Guerra do Sino-Japonesa e a Primeira Guerra Mundial. As causas dos conflitos armados, segundo a ONU, é que existem atualmente em 30 regiões do mundo com a presença de conflitos armados. A maior parte desses conflitos envolve por disputa de território e inclui dentre as motivações de diferenças étnicas, religiosas e o controle de recursos naturais. Terrorismo é o ato de provocar terror nas pessoas através do uso da violência física ou psicológica com o intuito de intimidar uma sociedade e impedir ideologias fundamentalistas, sejam políticas, religiosas ou de outra natureza. Os ataques terroristas têm o propósito de amedrontar o povo ou o governo e, por norma, são baseados em questões religiosas ou políticas extremistas. Os indivíduos que são defensores dessas ideologias e que praticam terrorismo são chamados de terroristas. Durante a segunda metade do século XIX, as ações terroristas tiveram uma ascensão, porém no século XX houve uma expansão dos grupos que optaram pelo terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa expansão, o raio de atuação terrorista aumentou, surgindo novos grupos como os separatistas bascos na Espanha, os curdos na Turquia e Iraque, os muçulmanos na Caxemira e as organizações paramilitares racistas de extrema-direita nos Estados Unidos. Um dos seguidores dessa última organização foi Timothy James McVeigh, terrorista que assassinou 168 pessoas em 1995 no conhecido atentado de Oklahoma. Um exemplo de terrorismo é a Al-Qaeda, que surgiu durante a Guerra do Afeganistão de 1979 e teve como precursora Makata al-Khidmat lil-Mujahideen al-Arabi, organização que recrutava jovens muçulmanos para lutar contra os soviéticos. Foi fundada por Abdullah Azzam e Osama Bin Laden. É liderado atualmente por Ayman al-Zawahiri e organizou os atentados de 11 de setembro, causando quase 3.000 mortos. A Al-Qaeda é uma organização fundamentalista sunita que surgiu na década de 80 e que defende interpretações radicais da Sharia, a lei islâmica. Além disso, essa organização se coloca como força armada que luta contra governos vistos como hostis ao islamismo e aos muçulmanos. Outra característica marcante da Al-Qaeda é sua posição de resistência às influências ocidentais no estilo de vida dos muçulmanos. Assim, a Al-Qaeda pode se voltar contra nações muçulmanas que ela considera muito liberais. O grupo usa a propaganda para influenciar jovens e aderirem suas fileiras. A interferência americana na Guerra do Golfo Pérsico. Iraque, que invadiu Kuwait para dominar as jazidas petrolíferas, foi mais um marco de raiva aos grupos terroristas citados. Estados Unidos diz que bombardeou e matou muitos no Afeganistão, alegando ter matado Osama Bin Laden, e Iraque, depois dizendo que matou Saddam Hussein. Grupos embasam-se sempre em regras islâmicas, levando a maioria pela religião distorcida a matarem-se a si mesmos células humanas que são recrutados no mundo todo. Síria. Desde a Primavera Árabe, sírios querem democracia e abertura política contra governo ditatorial. Bashar Assad, desde 2000 no poder, iniciou uma guerra civil até hoje. Estado Islâmico. Querem dominar o poder na Síria. Soviéticos têm interferido para a força voltar com Bashar e o poder permanecer sob controle na Síria. Milhares de mortes. Terrorismo em Paris, Madrid. Retaliação pelas interferências americanas e europeias no mundo árabe. Agora vou falar o que são as guerrilhas. Guerrilhas é uma técnica de combate baseada na ocultação e na mobilidade dos combatentes. É muito utilizada e popularmente conhecida no século XX. Acredita-se que a guerrilha tenha surgido no início do século XVI, por ocasião da invasão
promovida por Napoleão Bonaparte na Península Ibérica, como parte de seu planejamento de expansão do império que estabelecia na França. A Guerra Peninsular, que Portugal e Espanha tentaram travar contra o imperador francês para defender seus territórios entre 1808 e 1812, teria utilizado técnicas já conhecidas na Antiguidade Clássica, mas que só então se passavam a ser designada pelo termo guerrilha. É possível citar muitos casos ao longo da história em que técnicas semelhantes de combate foram utilizados. No entanto, o termo só chegou a ser conhecido mesmo naquele início do século XVI, um termo ibérico que repercutiu em outras localidades, mantendo a mesma nomenclatura em vários deles, inclusive. Em geral, os grupos guerrilheiros atacam alvos militares e pontos estratégicos do Estado instituído ou das forças de ocupação, preocupando-se em fazer o mínimo de vítimas civis e em conquistar a simpatia e o apoio da parte da população. Na África, em diversos países, grupos guerrilheiros lutaram contra o colonialismo, como o Movimento Popular de Libertação da Angola, MPLA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, que combateram a dominação portuguesa. Na América Latina, em 2017, o grupo armado mais antigo eram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, em luta contra o Estado colombiano desde sua criação, em 1964. Ela lutava contra as injustiças sociais e, por isso, obtinha apoio de parte da população. Passou a ter um novo significado de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, após recolher as armas e monitorar e cessar o fogo, a força alternativa revolucionária do comum. Guerras étnico-religiosas e nacionalistas são guerras étnicas que opõem povos diferentes na disputa pelo controle do poder dentro de um país. Podem também ser separatistas quando opõem um grupo étnico minoritário e um governo na luta pela independência de parte do território. Alguns conceitos utilizados quando falamos nisso são: nação, sinônimo de etnia ou povo. População define todos os habitantes independentemente de suas diferenças culturais e de terem ou não cidadania. Cidadãos refere-se à população que habita o território sob jurisdição de um Estado. Etnia define um grupo humano que tem características culturais próprias. Estado, conotação político-territorial de nação. E nacionalismo, uma nação ou etnia que busca controlar um território e constituir-se como Estado. Exemplo dessas guerras são eles: primeira, minoria étnicas. Chechênia do Cáucaso na Rússia, Ossétios, Geórgia e Crimeia, Ucrânia e Rússia queriam a independência de suas terras. Segundo, os conflitos étnicos religiosos na África subsaariana. Nigéria, grupo Boko Haram, a maioria muçulmana. Etiópia, Ruanda e Sudão muçulmano querendo dominar a região. E, por fim, os conflitos entre os árabes e judeus. Judeus eram os hebreus expulsos pelos romanos na Palestina e os árabes que ocupavam a região. Com o fim da 2GM, em 1929, ONU dividiu a região, uma parte para cada um. Egito, Síria e Jordânia não aceitavam a divisão. E Israel acabou tomando as terras a mais para si. Até hoje não há paz na região.